Olá, o meu nome é Andreia, sou mãe de uma menina autista. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Neurodiverse Voices Podcast. Se está a ouvir pela primeira vez, estou aqui para ser a voz da minha filha, outros pais, profissionais e crianças neurodivergentes, através da minha própria experiência de vida. Quero dar visibilidade a estas pessoas fantásticas, que na maior parte das vezes, sem se notar, têm um impacto gigante em vidas neurodivergentes. Neurodiverse Voices Podcast, Celebrating Difference. A pedido de família e amigos, este é o meu primeiro episódio do Neurodiverse Voices Podcast em português. A viver em Oxford, UK, há quase 16 anos, faz todo o sentido que a minha língua escolhida para o podcast seja o inglês. Contudo, não esqueço a gente da minha terra. E este episódio é super especial, porque para além de ser o primeiro em português, é dedicado à minha avó, que nos deixou em fevereiro deste ano. Neurodiverse Voices Podcast, Celebrating Difference. Sempre fui apaixonada pela rádio e sempre quis trabalhar na rádio. Contudo, a vida levou-me para um caminho um bocadinho diferente. E então a forma que encontrei de realizar este sonho meu foi criar o meu próprio podcast. Um podcast sobre um tema pela qual também sou apaixonada e que me faz sentir feliz por saber que ajudo os outros ao partilhar a minha própria experiência como mãe de uma menina autista. E tudo isto aconteceu num espaço curto de meses. E eu sinto que foi a minha avó que me deu força para conseguir realizar o meu sonho. Hoje, dia 23 de maio de 2024, passei o dia a pensar nela. Não só porque se fosse viva completaria 84 anos, mas também porque era uma grande inspiração para mim. Foi com ela que aprendi a ser generosa, foi com ela que aprendi a fazer o bem. Tinha sempre todo o amor do mundo para dar. Tinha a capacidade fantástica de conectar pessoas e de reunir família e amigos. Com ela aprendi muito, porque sabia ouvir e tinha sempre uma palavra amiga para dar. Adorava música, boa disposição e umas boas gargalhadas. E eu sinto imensas saudades dela. E isto pode parecer clichê, mas tenho a certeza que esteja ela onde estiver, está a olhar por mim. E hoje tive uma experiência de vida que me fez pensar ainda mais nela. E já vão perceber porquê. Neurodiverse Voices Podcast, Celebrating Difference. Se me seguem nas redes sociais, possivelmente terão visto que estou envolvida numa investigação da Universidade de Oxford, cujo objetivo é focar-se nas qualidades da personalidade da criança autista. Para além de participar no estudo como mãe, faço também parte do Conselho de Pais, que ajuda a elaborar questionários e a participar com a nossa própria experiência de vida. E acho este estudo fantástico porque normalmente olhamos para o autismo com negatividade e focamos-nos nas coisas que são negativas em vez de nos focarmos no que é positivo, porque há muitas coisas positivas e que conseguimos aprender com as nossas crianças. Esta investigação poderá ajudar muitos pais como eu, poderá ajudar profissionais de saúde e também profissionais de educação para melhor poderem ajudar as crianças na escola. Neurodiverse Voices Podcast, Celebrating Difference. E hoje, no meu papel de participante no estudo, tive a minha primeira entrevista, que envolvia responder a um questionário, e a primeira pergunta que me foi feita foi: quais são as qualidades da tua filha? E ainda me encontro estupefacta porque eu não consegui responder à pergunta. Congelei. E tudo o que me vinha à cabeça era tudo o que era negativo, tudo o que era barreira. O facto de a minha filha ainda não falar conforme uma criança da sua idade, o facto de ela não entender que está potencialmente numa situação de perigo, e se vamos contra a vontade dela, acabamos por ter um meltdown. E não vou dizer birra porque não são birras, são meltdowns. Não sei qual é a palavra adequada em português, mas o meltdown é quando não sabem controlar as emoções e aos nossos olhos são birras, mas não são birras. Neurodiverse Voices Podcast, Celebrating Difference. E eu sei que a minha filha tem tantas qualidades e continuo sem acreditar que a minha reação foi congelar. E porquê é que foi congelar? Por muito que eu saiba que existem 1001 formas de comunicação
que não são simplesmente verbais, por muito que eu saiba que a minha filha aprende simplesmente a um passo diferente das outras crianças, por muito que eu saiba que ela tem uma capacidade de memorizar, seja o que for, principalmente nos filmes da Disney, que consegue decorar todos os scripts dos filmes, que já sabe o que é que vão dizer antes das cenas acontecerem, por muito que eu saiba que ela já sabe ler, que consegue escrever num teclado, seja de um telemóvel ou de um laptop, por muito que eu saiba que ela vai para a escola feliz e que eu tenho a certeza que é difícil para ela estar numa escola com mais de 30 miúdos na mesma sala, congelei. Neurodiverse Voices Podcast, Celebrating Difference. E se eu, que amo a minha filha mais do que ninguém neste mundo, congelo quando me perguntam quais são as suas qualidades, é muito normal que quem não esteja dentro da situação e que não tenha nenhum envolvimento com outra criança ou adulto, que seja autista, também o vai julgar. Acabei sem querer por ter um julgamento negativo acerca da minha filha. E isto tudo tem a ver com a maneira como crescemos e pela falta de consciencialização que existia no passado. Por isso, é muito importante que tenhamos mente aberta para querer compreender o autismo. E não só o autismo, mas todos os tipos de neurodivergência. Porque como sociedade temos a tendência para julgar tudo o que é diferente e isso tem mesmo que mudar. Neurodiverse Voices Podcast, Celebrating Difference. E o primeiro passo é admitirmos como nos sentimos em relação a alguma coisa, como eu estou a fazer neste momento, porque ao admitirmos vamos conseguir começar a pensar de forma diferente. Mas o que é que tudo isto tem a ver com a minha avó? Quando eu nasci, disseram aos meus pais que eu era cega. E enquanto os meus pais iam trabalhar, a minha avó tomava conta de mim. E a minha avó sempre acreditou que eu conseguia ver. E nunca desistiu de mim, continuou a brincar comigo da mesma maneira, até que um dia foi ela que percebeu que eu conseguia ver. E vocês não imaginam as vezes sem conta que eu ouvi esta história, sempre com um brilho nos olhos e com um sorriso de felicidade de ter sido ela a descobrir que eu conseguia ver. E então ela foi a primeira pessoa que encontrou uma das minhas qualidades. A razão pela qual eu dedico este episódio à minha avó. Neurodiverse Voices Podcast, Celebrating Difference. Apesar de a minha visão me ter atormentado durante muito tempo, especialmente nos anos de teenager, em que era gozada por usar óculos, era gozada por ter um olho torto, contudo, com o passar dos anos, aceitei os meus olhos como são. E não só os meus olhos, mas a minha pessoa como um todo. Mas isto não quer dizer que foi fácil crescer assim, porque durante muito tempo me causou falta de autoestima. Mas aceitarmos-nos como somos é importante e aceitarmos as nossas crianças, que são possivelmente diferentes do que estamos habituados, é ainda mais importante. E é crucial que todas as crianças tenham consciência da neurodivergência, porque se as educarmos nesse sentido, situações de bullying podem ser bem evitadas. Neurodiverse Voices Podcast, Celebrating Difference. Sejam curiosos, informem-se, busquem informação que seja fidedigna. Sigam uma página, apenas uma página nas redes sociais que seja sobre neurodivergência, onde através de posts possam compreender todos os diferentes tipos. E posso recomendar a organização Vencer Autismo, que tem andado pelo país inteiro a fazer palestras sobre o autismo. Eu consegui juntar-me através daqui a uma palestra online e gostei imenso da mensagem que passam, da forma como ajudam. Por isso só tenho a agradecer ao Joe e à Susana pela iniciativa fantástica. Muito obrigada e continuem com um excelente trabalho, que é super importante. Neurodiverse Voices Podcast, Celebrating Difference. O que é preciso é acreditar. Acreditar que aquilo que vemos como um defeito é, no final de contas, uma qualidade. E ao focarmos-nos nas qualidades, vamos com certeza poder ajudar melhor as nossas crianças. Como a minha avó, que sempre acreditou que eu conseguia ver, e depois de responder ao questionário e durante o questionário, tudo o que era qualidade começou a vir ao de cima. E agora que tenho o relatório com a lista de qualidades,
vai ser muito útil não só para mim como mãe, como para o resto da família e também para os professores na escola poderem ajudá-la. Por isso, obrigada, avó. Eu sei que onde quer que estejas, estás a olhar por mim e pelo teu amor pequenino. A nossa Melody. E aqui ficam as lições do episódio de hoje. Em cada defeito há sempre uma qualidade. Por vezes é uma questão de perspectiva. Não é fácil sermos pais, porque ninguém nos dá um livro para aprendermos a sê-lo. E não me refiro apenas a pais de crianças neurodivergentes, mas sim no geral. É difícil ser mãe, é difícil ser pai, mas é também uma das melhores coisas que existe neste mundo. Neurodiverse Voices Podcast, Celebrating Difference. Há que sermos fortes e conseguir trocar o negativo pelo positivo. E eu sei que conseguimos, porque no final de contas, os nossos filhos são o tal livro que nunca nos dão antes de sermos mãe ou pai. E com eles aprendemos imenso, mais do que aquilo que às vezes imaginamos. Por isso vamos acreditar. Eu acredito nas coisas boas que ainda estão para vir. E espero que vocês também. Neurodiverse Voices Podcast, Celebrating Difference. Obrigada por ouvirem este episódio do Neurodiverse Voices Podcast. Hoje em português e em memória da minha querida avó, que é mais uma estrelinha a brilhar no céu e de quem eu tenho saudades todos os dias. Neste momento não vos posso dizer quando o próximo episódio em português estará disponível, porque ainda não tenho mais nada planeado. Sempre que há um novo episódio eu publico nas redes sociais, por isso sigam no Facebook, Instagram e TikTok Neurodiverse Voices Podcast. Entretanto, para aqueles que sabem inglês, um novo episódio é lançado de 2 em 2 semanas no Spotify, Apple Podcasts e também no YouTube. E eu espero por vocês desse lado para ouvirem o Neurodiverse Voices Podcast, onde celebramos diferenças. Até breve!